Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Maria Artes e Culinária. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, gente. E hoje eu vim aqui para trazer mais uma receita para vocês de culinária e ligada na Páscoa. Como eu falei para vocês, essa semana nós estamos fazendo receitas todas diretamente para a Páscoa. E hoje eu trouxe para vocês mais uma novidade. Nós vamos estar hoje aprendendo a fazer o nosso ovo da Páscoa de colher, gente. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer o ovo de colher no sabor com recheio de sensação, aquele bombom sensação, que é com aquele recheio de morango. E também eu vou estar fazendo um ovo de colher com recheio de maracujá, que a minha filha é apaixonada e ela pediu para que eu fizesse um ovo de colher para ela esse ano com recheio de maracujá. Pois todos os anos os ovos de Páscoa das minhas filhas aqui em casa e das pessoas da família que eu dou de presente, eu mesmo faço em casa. Porque sai muito mais em custo, gente, sai muito mais barato. O ovo da Páscoa está muito caro e cada ano que passa vai ficando mais caro ainda. Então eu mesmo faço em casa e distribuo para a família toda. E se vocês puderem, façam também um de vocês. Não é tão difícil assim de fazer, gente. É só a gente comprar o ovo certo, fazer da maneira certa, que vocês conseguem também, assim como eu também consegui. E todo ano agora eu faço em casa, que fica bem mais em custo. Porque tá difícil, né, gente? Então, para você não deixar de presentear alguém que você ama, dando aquele chocolatinho delicioso na Páscoa, a gente tenta e a gente consegue, né? E eu vou estar ensinando para vocês hoje e vocês vão ver como é que é fácil, não tem tanta dificuldade assim. Então, para a gente estar fazendo esse nosso ovo de colher, eu vou estar precisando de 2 caixas de creme de leite, 2 caixas de leite condensado. Eu vou estar usando, gente, o Kisuko Tang, mas se vocês quiserem também pode estar usando aqueles achocolatados em pó, mas o mais que eu gosto de estar usando é o Tang no sabor de maracujá e no sabor de morango, olha. Eu vou estar usando o Tang no sabor de maracujá e de morango. Se vocês quiserem, pode estar usando outro Kisuko também. Eu gosto mais desse porque ele tem um sabor bem acentuado. Vou estar usando também a nossa barra de chocolate que eu falei pra vocês. Olha que eu disse pra vocês que essa barra dá pra fazer muito chocolate. Olha, ainda vamos fazer muito chocolate com essa mesma barra de 1 kg que eu comprei. E aqui a nossa forminha, que ela tá cortada, porque vocês sabem que aqui no canal eu ensinei vocês a fazerem a embalagem para estar colocando esse ovo de colher. Então, olha, se quiserem, entrem aí no canal e olhem lá o vídeo, que eu ensinei também a fazer a própria embalagem onde nós vamos estar colocando esse nosso ovo de colher aqui, gente. Por isso que vocês estão vendo ela cortada, não é mesmo, filha? Sim, foi o último vídeo que a gente postou. Isso mesmo, tá lá ensinando pra vocês até a embalagem. Já tô dando todo o ensinamento pra vocês e até da embalagem também onde vocês colocarem, sem estar gastando muita coisa, gente. Então agora vamos partir pro nosso vídeo para aprender como fazer essa coisa tão deliciosa sem a gente estar tendo muito custo. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever lá no canal, de deixar o seu like para que o YouTube saiba que vocês estão gostando do conteúdo desse canal. Também não esqueçam de deixar o seu comentário lá, qualquer dúvida vocês podem colocar lá que eu estou respondendo sempre. Não esqueçam também de compartilhar com outras pessoas para que elas possam estar acompanhando os nossos vídeos, também tá aprendendo a fazer essas coisas deliciosas que nós estamos colocando lá, aprendendo a fazer as nossas decorações também. Então agora vamos partir para a nossa receita. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a nossa água para ferver, que eu já coloquei ali no fogo a água para ferver enquanto a gente está aqui conversando. E agora eu vou começar a cortar o chocolate em pedaços e colocar aqui no recipiente para depois levar ele na panela ali com água quente para ele poder estar derretendo em banho-maria, porque o chocolate eu gosto de derreter ele em banho-maria. Você também pode estar colocando ele para derreter no micro-ondas, mas eu gosto mais de colocar ele no banho-maria. E a vasilha onde nós temos que derreter ele tem que ser menor que o refratário aonde você vai colocar ele, porque ele não pode a água ultrapassar o refratário. Porque se o vapor ultrapassar o refratário, ele vai formar, a água vai transformar para dentro do chocolate e pode formar água aqui dentro. E aí vai estragar o seu chocolate. Então, o lugar onde ele vai ficar tem que ser menor. Ele tem que ocupar o lugar, mas sem deixar com que passe aqui desse lado, gente. Tem que ficar só na parte de baixo. A panela tem que ficar na parte de baixo só, sem ele entrar todo na panela. Então agora vamos começar a cortar o nosso chocolate aqui em pedaços, olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó.
A gente corta em pedaços assim, ó. A gente vai cortando assim em pedaços pequenos, ó. Bom, gente, eu vim pra cá agora que a primeira coisa, antes da gente colocar o chocolate, olha, a água já tá aqui esquentando pra a gente fazer o banho-maria. Mas antes do chocolate, nós temos que começar a fazer o recheio. Então, pelo recheio, eu vou começar a fazer um brigadeiro. Depois do brigadeiro é que eu vou colocando o creme de leite pra formar o recheio dele. Então, a primeira coisa que eu vou estar colocando aqui vai ser uma lata, quer dizer, uma caixinha de leite condensado. A gente começa esse recheio pelo brigadeiro. Depois a gente vai fazendo um creme de leite, formando como um ganache, que ele não pode ficar um recheio muito duro, tem que ficar cremoso. Agora eu coloco uma colher de sopa de manteiga e vou colocar o suco de morango. Agora vamos estar sempre mexendo, que é para não deixar queimar no fundo da panela, gente. Sempre passando as colheres do lado, ó, para não deixar queimar, até ele soltar do fundo da panela. Quando ele soltar do fundo da panela, é porque já tá no ponto. E aí eu começo a acrescentar o creme de leite. Aí eu mostro pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ó, o brigadeiro de morango já tá pronto, tá vendo? Olha, quando você fizer assim, com a panela, e ele soltar do fundo, ó, já tá no ponto, tá vendo? E eu vou fazer também o de maracujá, gente, que é o mesmo processo que eu fiz o de morango. Então eu não preciso nem mostrar pra vocês que o de maracujá é o mesmo processo, a mesma coisa. Agora a única coisa que eu vou estar fazendo aqui é acrescentando o creme de leite. Mas primeiro eu vou estar deixando ele esfriar um pouco. Enquanto isso eu vou estar fazendo de maracujá. Depois eu volto e mostro pra vocês misturando o creme de leite nos dois. Primeiro eu vou fazer o outro também, para poder misturar os dois ao mesmo tempo. Bom, gente, eu já fiz aqui o de morango, ó, já tá aqui frio, e o de maracujá também. Só que o de maracujá eu coloquei ele para dar uma esfriada lá no freezer, gente, para ele poder esfriar mais rápido. Eu coloquei ele lá no freezer. E o de morango já tá aqui, ó, pronto, já tá frio. Tá vendo como ele tá durinho? Eu quero que ele fique mais cremoso, então para isso eu uso um pouco do creme de leite, gente. Olha, eu vou colocando assim aos poucos e vou mexendo pra ver no ponto que eu quero que ele fique, até ele ficar cremosinho, porque assim ele fica muito duro. E eu gosto que o recheio do ovo fique cremosinho ao ponto de você comer com a colher. Só não pode ficar muito mole, gente, ele tem que ficar cremosinho. Ele tem que ficar assim, como a gente fala, o ponto de bico assim. E a gente vai colocar, eu vou colocar ele num saco de confeiteiro. Então ele tem que ficar assim num ponto que a gente coloca no saco do confeiteiro para poder estar colocando no nosso ovo. Então, olha só, agora, ó, agora sim, ó. Agora ele tá cremoso, ó, não tá duro, tá cremoso e consistente também, ó. Tá vendo? Tem que ficar nesse ponto assim. Brilhoso ele. Isso, ele fica muito bonito, gente. Tá vendo? Assim que tem que ficar. A manteiga serve para isso, gente. A manteiga é quem dá esse brilho. A função da manteiga aqui no brigadeiro, a função da manteiga é justamente deixar ele cremoso e brilhoso. Tá vendo? Então agora eu vou deixar ele aqui à parte e vou começar a derreter o nosso chocolate. Vou botar o nosso creme de leite aqui. E agora sim, gente, agora eu vou começar a derreter o chocolate enquanto o recheio de maracujá tá esfriando, porque o de morango já tá pronto. Então nós vamos começar a trabalhar com o de morango enquanto o de maracujá tá esfriando. Vou levar agora o chocolate aqui já cortadinho no banho-maria lá na água que já tá quente, gente. Então vamos lá. Ó, então olha, a água já tá quente aqui, ó, você tá saindo fumaça. E agora eu vou colocar aqui, ó, vocês vão perceber que essa cambuca aqui, ela não vai entrar na panela, olha. Ela fica direitinho, olha, encaixada na panela, de maneira que ela não entra. Só o fundo da panela é que fica dentro dela, tá vendo? Tem que ser assim, gente. Não pode entrar na panela a cambuca. Ela fica no alto, ela não vai ter contato nem com a água. Só o vapor da água é que vai bater no fundo da vasilha. E agora eu vou deixar ela aqui, pro fundo dela, esquentando e derretendo esse chocolate. Isso é que é para poder ela não ter o contato com a água e não entrar vapor dentro do nosso chocolate. E agora vamos esperar ele derreter para poder a gente trabalhar. Bom, gente, olha só, já tá aqui derretido, olha. E assim que você tira do fogo, eu tirei ele do fogo, você não trabalha logo com ele. Você tirou ele lá do banho-maria, você tem que trabalhar com ele um pouquinho aqui, olha. Eu faço assim, tem que esperar ele chegar numa temperatura boa. Então você fica mexendo ele assim um pouco, olha. Você mexe, aí você vai assim, ó, fica fazendo com ele assim, espalhando ele na cambuca.
Vai mexendo ele até ele esfriar no ponto de você poder trabalhar. O ponto dele poder ser trabalhado na cambuca é quando você chega nele numa temperatura em que você consegue colocar assim, olha, você chega assim, você consegue deixar ele cair um pouco na mão e você aguenta a temperatura, ele tá só morninho. Quando chegou nesse ponto, ele já tá bom para ser trabalhado, tá vendo? Olha, ele fica cremoso, todo derretidinho por igual. Nesse ponto a gente já pode trabalhar. Então agora nós já vamos começar a trabalhar com ele, gente. Olha, vamos começar a espalhar o chocolate na nossa cambuquinha toda. Nós vamos colocar aqui umas 3 camadas, gente, de chocolate. Tá? Assim, nós fazemos assim, olha. Que é pra tirar o excesso do chocolate, gente. Assim nós pingamos o excesso do chocolate todo. E pegamos uma faquinha e limpamos todo o excesso que tem em volta. E agora eu vou colocar ali no congelador do freezer para ele endurecer, para poder estar dando outra camada. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra forminha. Vou colocar o chocolate e fazer a mesma coisa. Bom, gente, então olha, os ovos já estão prontinhos, olha, durinho. E uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, gente, toda vez que vocês colocarem a camada de chocolate, gente, botem na geladeira para endurecer, virado assim, de cabeça para baixo. Mas tomem cuidado, porque o ovo pode descolar daqui da cambuca quando vocês virarem. Então, se vocês forem fazer o de colher, gente, vocês nem precisam estar virando, podem colocar assim. É só vocês forrarem a camada bem fininha e antes de colocar para congelar, vocês fazerem aquele sistema de virar aqui para cair o excesso de chocolate e esticar bem com a colher primeiro, espalhando bem, para não ficar muito chocolate. Quando for colocar as outras camadas, colocar pouca quantidade de chocolate e espalhar bem. Mas com cuidado, porque o chocolate pode soltar da forminha, porque essa forminha é muito sensível, ela solta à toa. E agora eu vou estar colocando aqui o recheio de maracujá que eu preparei, que vocês viram. Eu tava fazendo ali o brigadeiro e coloquei o creme de leite. E agora vamos colocar o recheio de maracujá, gente. Gente, faz em casa que vocês vão adorar. Fica muito gostoso. Se você quiser, você pode também estar colocando aqui uns bis por cima, para enfeitar ele. Tá prontinho o ovo de colher. E é assim que ele fica. E olha que lindo, gente. Esse aqui, ele é de 250 gramas. Recheadinho com maracujá e bis branco. E uma delícia, gente. O cheirinho de maracujá tá demais aqui. E olha como é que não é caro. Você não gasta quase nada. Com 1 quilo de chocolate, aquela barra de 1 quilo. Eu já fiz chocolate a peça, gente. E agora vamos preparar o de morango. Esse aqui é o de maracujá. Agora vamos fazer o de morango. Eu vou levar esse pro gelo e vamos fazer o de morango. Bom, gente, agora vamos rechear aqui o de morango, olha. Esse aqui é o ovo sensação. Esse aqui é de morango com chocolate. Esse ovo de colher aqui é da minha caçulinha. Esse aqui é da Yasmin. Ela é igual a mim, gente. Ela ama morango. E agora eu vou colocar aqui o bis de chocolate, olha, gente. Tá recheando ele aqui com bastante bis de chocolate, ó. Gente, olha só. Se eu fosse comprar um ovo desse aqui, com esse recheio, gente, vocês imaginam quanto que eu não ia pagar por um ovo desse. Então, olha só, fazendo em casa, o quanto que eu tô economizando. Até a forminha, gente, desses ovos são baratos, não são caras, não. Então, olha, agora eu coloco mais um bocado por cima. Olha só, gente, que delícia. E ainda podemos fazer aqui uma decoração, olha. Eu vou estar colocando aqui um bombonzinho. Vou estar colocando aqui uns pedaços de bombom aqui. Pra fazer uma decoraçãozinha aqui com um pedaço de bombom. Coisa mais deliciosa, gente. Com certeza. E agora eu vou estar levando ali pra geladeira pra gelar. E depois eu já vou trazer pra vocês na embalagem, pra mostrar pra vocês como fica lindo esses ovos aqui na embalagem, gente. Então agora vamos lá pra colocar esse ovo no freezer pra poder ele gelar. E olha só, gente, aqui tá prontinho o nosso ovo de colher. Olha como ficou lindo, gente. Eles já estão dentro da embalagem. E se vocês quiserem aprender a fazer essa embalagem, gente, é só entrar aqui no canal que eu ensinei como fazer essa embalagem aqui no vídeo. Entrem lá e aprendam. Olha como é linda essa embalagem, gente, olha. Olha como elas são lindas. E foi feita com caixa de papelão. Não teve quase custo nenhum, gente. Eu falei pra vocês, vocês vão poder dar um ovo para alguém sem ter muito custo.
Então, esse foi o meu vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.